Eu acho que talvez uma das maneiras mais fáceis para a gente entender como funciona a relação com várias formas de espíritos é entender como funciona a relação com animais. Ok? Tem alguns tipos de espíritos que parecem mais as pessoas mesmo, é mais complicado o negócio. Tem muitos outros que é mais uma coisa muito mais intuitiva, que é muito mais da atitude de verdade, do respeito que se tem, respeitar a hierarquia que existe. Por exemplo, muitos animais, a hierarquia é super importante, né? Se a gente pega, por exemplo, numa manada de cachorros ou de vários outros animais, a hierarquia é super importante para o sistema de como eles funcionam, né? E não é uma coisa necessariamente de maldade, é uma coisa de poder fazer com que o todo funcione bem, né? Isso existe em várias formas de vida também, ok? Então, o que eu quero dizer com isso é que a gente não precisa entrar numa atitude de paranoia, de medo ou de nada disso, mas é ter uma atitude de respeito, de amor, de ao mesmo tempo a gente vai num lugar, tem os seres que vivem nesse lugar, por isso, por exemplo, que antes de construir uma casa é importante pedir permissão para os seres que vivem naquele local da Terra para poder fazer uma casa lá. A mesma coisa quando faz uma estupa ou algo do tipo, né? Eu não sei quantos de vocês vieram a saber ou se lembram ou não, quando a gente fez a estupa em São Paulo, aquela estupinha que tem lá no centro de Dharma, né? Foi uma coisa que teve uma vontade minha de fazer a estupa, e do projeto da estupa, da vontade de fazer ela, até ter terminado tudo, foram 3 semanas, né? Para fazer tudo, foi super rápido. Aí num dia eu fui fazer a cerimônia na qual se pede a permissão para os seres que são os donos da terra, que são os elementais da terra, que moram, que vivem naquele local, para poder fazer a estupa lá. E era alguns de vocês vão se lembrar, que era um jardim bem meio mal cuidado, que tinha um limoeiro e tinha um monte de coisa meio bem mal cuidada. Então a gente limpou o terreno, tal, eu marquei a posição onde ia ser o centro da estupa. E tradicionalmente quando se faz isso, depois primeiro foi feita uma cerimônia com puja de fogo, depois você pega uma oferenda, que eu peguei alguns cristais, você faz um buraco na terra, coloca dentro para oferecer, como um pagamento quase, que está sendo feito por aquela terra para poder ser usada, né? E no momento que eu fui lá, terminou o puja para pedir a permissão para construir a estupa, bem no centro onde ia ser estupa, eu cavei assim para colocar o cristal, no que eu cavei saiu uma estupinha de lá. Eu sei, Cris, você estava lá. E saiu uma estupinha meio era de acrílico, assim, que estava lá bastante tempo, estava bem, assim, com muita terra, teve que limpar com uma escova para tirar toda a terra dela, etc. E foi, assim, uma dessas coisas estranhas, né, porque ninguém nunca deu para entender como que aquela estupinha chegou lá, porque aquela era um dos protótipos da estupa que foi feita quando as relíquias de Buda vieram para o Brasil, que elas eram feitas tipo de gesso, e aquela era uma que era feita de acrílico. Porém, quando aquilo ocorreu, a gente não estava nem nessa casa, nem longe da ideia de estar nessa casa, não sei como que isso foi chegar lá, não importa agora. Fato está que dentro da interdependência do momento, na hora que pediu-se permissão para fazer uma estupa, cavou e saiu uma estupa, né? Que foi colocada dentro da estupa. A Lamangate falou, não, coloca dentro da estupa. A gente tem a foto ainda daquela estupinha lá que foi colocada dentro, né? Mas o que eu quero dizer é que, além de sinais que possam ter, o importante é a gente tratar com respeito. Então a gente vai num lugar, a gente viaja, onde quer que seja, a gente trata com respeito os seres que estão nesse local, ok? E por um outro lado, onde não nos toca, a gente como se diz, a gente confia naqueles que possam nos proteger daqueles com quem não é possível ter uma relação pacífica. Então é a mesma coisa quando a gente vive num contexto social, onde possam ter pessoas com quem a gente tem uma boa relação, a gente não tem que se preocupar muito, a gente vai agir para pacificar, incrementar um pouco, algum caso ou outro seduzir, mas a gente não tem muito que entrar na versão do poder de oposição. Existem, por um outro lado, forças do governo, da estrutura social, que têm a função de lidar onde não funciona o processo de pacificação como um todo. Ok? É meio parecido com isso, a gente confia nos assim chamados protetores do Dharma para criar as condições favoráveis, num nível mais sutil, para a nossa própria prática espiritual. Essa é a função principal.
E praticamente em todos os monastérios, desde sempre, sempre tiveram os Dharmapalas, que são os protetores do Dharma, que sempre estiveram lá. Qualquer prática que seja feita, qualquer vez que você for se relacionar com algum ser, que é um ser de um espírito, ok? Existem duas maneiras possíveis. Ou você está doando algo, tendo um ato de generosidade. Então eu vou lá e eu estou falando, estou te dando isso por um fato para sermos amigos e por um ato de generosidade. Então não estou pedindo nada, eu estou te ajudando. Ou eu vou lá para ajudar, para oferecer, para fazer amizade, para oferecer. Ou eu vou me relacionar numa posição na qual eu me relaciono através, como eu posso dizer, onde eu não me coloco como pessoa numa posição de dependência e de favor. Ok? Então, sempre ocorre através, ou a gente visualiza o Guru no nosso coração, e através de Guru Buda no nosso coração que essa relação ocorre, ou a gente, na forma do idam, no qual a gente se identifica num estado puro, ou seja, através desse aspecto iluminado que essa relação ocorre. Qualquer idam pode ser, ok? O que ocorre, no caso específico dos protetores do Dharma, como o Dorje Shukden, o que acontece ou Kalarupa, ou como Pandelamo, ou Mahakala, existem vários protetores do Dharma, é uma coisa um pouco particular. Porque, por um lado, a gente está se relacionando diante de nós com um ser espiritualmente elevado, um Buda. Ok? Então não tem problema nenhum de nenhum tipo. Por um outro lado, ele se manifesta em um aspecto sem um corpo físico, porém um pouco grosseiro. Não é uma manifestação num corpo sutil como um Buda. Então, a maneira de se relacionar normalmente com esse tipo de seres, que seja iluminado ou não, é sempre através desse filtro. Ok? E quando a gente olha todos os pujas que são feitos, tem muitas práticas, por exemplo, de cura, que estão relacionadas com questões de espíritos, etc. E uma das principais diferenças que a gente vai encontrar numa cerimônia de cura dentro da tradição Mahayana, Vajrayana, do budismo, e uma cerimônia de cura muito parecida que a gente pode encontrar numa tradição animista de algum outro tipo, ok? A principal diferença são três coisas. O que tem de diferente? Bodhicitta, uma correta visão da realidade, ok? E não se coloca numa posição de pedir favor ou de colocar numa posição direta de tomar refúgio, mas ocorre através, como se fosse, digamos, usar o termo errado, tá? Mas como se ocorresse, eu me relaciono com você através de alguém que é mais poderoso que nós dois. Então existe alguém que está no meio, que é o idam, que é esse ser iluminado, ok? E isso faz a diferença para não criar dependências, para não criar situações que depois criam vínculos que não são saudáveis. Sim, não, mais ou menos, ok? Né? Tem essa diferença, é uma diferença muito importante isso, porque é como, por exemplo, vamos fazer uma analogia bem material. Tem lá o exemplo que a gente usou antes, pessoas que faz lá crime organizado, ou pessoas que têm uma atitude que não é muito correta. Eu posso ir lá diretamente e pedir favor. Estou precisando disso, me ajuda para aquilo, não sei o que, tem um problema lá com fulano, vem lá, e podem me ajudar, podem até fazer coisas boas para mim. Mas uma vez que eu entrei naquela relação, eu tenho que continuar nutrindo ela. Caso contrário, o dia que eu não quero mais, aí eu vou começar a ter um monte de problema, vão se colocar contra mim, ok? Se tem alguém de intermédio que tem um grande respeito e não vão se mexer com, e eu peço para essa pessoa fazer de intermédio, aí eu não vou ter esse perigo, porque eu diretamente não estou criando nenhum vínculo direto. Sim, é claro, essa relação. Então normalmente a gente vai ter, por isso que, por exemplo, existem, sei lá, pujas como Gyapshi, Shenyen Döndo, que são nomes em tibetanos,
que são... Tem várias práticas que são conectadas para curar e pacificar problemas que são relacionados com espíritos e coisas do tipo. Okay? Porém, todos eles, na base, sempre tem que ter geração de amor e compaixão bodhicitta, tem sempre a questão da correta visão da realidade e sempre é necessário fazer através de um idam. Nunca é feito uma coisa direta. Okay? Isso faz com que não se crie uma relação direta de dependência e de tomar refúgio, etc. Isso assim é uma questão... Por exemplo, eu já vi pessoas que criaram uma relação direta com certos tipos de seres, espíritos, e um dia não querem mais. E aí é super difícil de poder fechar esse vínculo de uma forma boa, né? Mas aqui eu aproveito para trazer um instrumento bem prático para todos, que se conecta com o pedido que foi feito ontem também. Uma vez eu me lembro, tinha uma das pessoas, um discípulo de Lama Gangchen, não vem ao caso agora dizer quem, como, mas ele por muitos anos, assim, usando um termo um pouco, brincando um pouco assim, o trabalho dele era psicólogo de espírito. Então, na verdade, ele fazia parte de um grupo onde tinham entidades, médiuns que recebiam entidades, e entre essas tinham espíritos que estavam com problemas, etc. E a função dele era conversar com esses espíritos para ajudar e não sei o que, etc, etc. Fato está que a vida dele era uma pessoa que tinha bastante coisas conectadas com tudo quanto é coisa que a gente pode imaginar. Um dia decide parar com tudo isso, ok? E começa a ter um monte de pequenos acidentes, problemas daqui, não sei o quê. E aí fala com o Lama Gangchen Rinpoche, ok, você vai fazer 100.000 mantras de Lama Tsongkhapa. Se diz que dentro de todos os tipos de pujas e práticas que existem para lidar com problemas de espíritos, um dos melhores que existe é a prática do Guru Yoga de Lama Tsongkhapa. Então, ele fez 100.000 e passou totalmente sonhos, com todos os problemas que tinha, passou tudo. Porém, a mãe dele, que morava na casa, que tinha criado um vínculo também, ela tinha problemas parecidos. E ela não conseguia aprender o Miksema completo, fazer 100.000 e tudo mais. E nesse caso, Lama Gangchen disse, não, então faz o mantra curto de Lama Tsongkhapa. Om Guru Sumatikirti Siddhihum. Om Guru Vajradhara Sumatikirti Siddhihum. E ela fez os 100.000 desse mantra e passou totalmente todos os tipos de problemas que ela pudesse ter vinculados com. Então, muitas vezes, se diz também que uma das melhores maneiras que a gente tem de proteção em relação a qualquer coisa desse tipo é a prática do próprio Guru Yoga, é a prática, nesse caso, de Lama Tsongkhapa, é uma prática maravilhosa para isso. Então, a gente não tem que se preocupar com coisas muito complicadas, estranhas. Muitas vezes basta a gente manter o nosso caminho, a nossa fé, tá aí fazer a nossa prática, nesse caso, o mantra do Guru, mantra de Lama Tsongkhapa, tudo isso funciona muito bem, ok? E de uma certa maneira, se a gente quisesse dar uma explicação para isso, é como dizer, Dorje Shugden tem o compromisso de ajudar todos aqueles que estejam no caminho que Lama Tsongkhapa transmitiu. No momento que você se conecta com o Lama Tsongkhapa, você já está naturalmente debaixo da proteção que vem junto também. Então isso é uma forma só para a gente entender um pouco a lógica daquilo que vem junto também, ok? Então assim, o ponto principal para mim, é a gente tem que ser respeitoso com todos onde a gente vai. Ao mesmo tempo, a gente não precisa de verdade entrar em vínculos de dependência, de pedir favor e coisas assim. A gente tem que criar boas relações, mas não criar vínculos desse tipo com os seres, espíritos e coisas do tipo. E por um outro lado, no momento no qual a gente manter uma boa relação com um ser espiritualmente avançado, iluminado, como um protetor do Dharma, para poder criar condições favoráveis para a nossa prática. E quando a gente faz a cerimônia, a prática, não é uma questão quanto mais eu faço, mais proteção eu tenho. Quanto mais eu tenho coerência no meu caminho, quanto mais eu vou agir com amor e compaixão, quanto mais eu estou seguindo o caminho baseado na bodhicitta, no amor e na compaixão, dentro da minha linhagem, etc., mais proteção eu vou ter. Não sei se é claro.
Isso, ok? Porque certa vez a gente tem a visão um pouco, não, estou precisando de muito, vou fazer mais oferendas porque é o momento que eu preciso de mais coisas. A realidade, na verdade, a gente faz o puja, que é uma maneira na qual a gente se conecta, a gente permite de sintonizar, a gente cria esse vínculo, a gente fortalece esse vínculo. Essa é a função principal, ok?